Sem magia, eles nunca nos tratarão com respeito. Precisam saber que podemos revidar, e que se eles queimam a nossa casa, eu queimo a deles também. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Auge Literário. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês então sobre uma leitura muito boa que eu fiz, que eu gostei bastante, que foi Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Filhos de Sangue e Osso é o primeiro volume da trilogia O Legado de Orisha, e publicado aqui no Brasil pela editora Rocco em 2018, com a tradução do P.T. Risati. Aqui em Filhos de Sangue e Osso a gente vai conhecer então a Zélia Adébola, que é a nossa protagonista, e ela vive aí nesse mundo, nesse país chamado Orisha. Nesse país, algumas pessoas sofrem muita opressão, essas pessoas são chamadas de divinais, que são as pessoas que, assim como a Zélia, que é essa aqui da capa, tem o cabelo branco. E eles justamente têm esse cabelo branco porque eles são descendentes de magis, que eram pessoas que tinham magia, né? Essas pessoas, elas eram selecionadas pelos deuses, elas adquiriam esse poder, essa magia, a partir de determinada idade, que se eu não me engano é 13 anos, e aí cada uma dessas pessoas tinham vários tipos de poder. Então, por exemplo, tem a deusa Iemanjá, o divinal que era agraciado pela bênção de Iemanjá, ele tinha, por exemplo, o poder de mareador, então ele controlava as águas, e por aí vai. Só que essa época de magia desse mundo já se passou tem muito tempo, porque em determinado momento chegou um rei que ele simplesmente não aceitava que existissem essas pessoas com magia, porque ele achava que a magia era uma coisa perigosa. Então esse rei, de alguma forma, conseguiu matar a magia, que foi conhecida como ofensiva, e nessa manifestação, basicamente, ele matou todos os magos restantes que existiam depois de ele ter matado a magia, e a partir de então, nunca mais nenhum outro divinal se tornou um mago. Então a magia tinha sido extinta desse país que é Orisha, deixando as pessoas, o povo, totalmente sem esperança. Só que aí a gente vai ter o plot twist que vai iniciar essa trama, que é justamente um artefato que vai surgir, que talvez possa trazer a magia de volta. Então a gente vai acompanhar aí alguns personagens que de alguma forma vão ter as suas histórias entrelaçadas, e como tudo isso vai levar ao objetivo final, principalmente da Zélia, que é trazer a magia de volta a Orisha. E o futuro e a esperança, basicamente, acaba sendo todo depositada nas mãos da Zélia. A escrita da Tomi Adeyemi, ela é muito envolvente, é um tipo de livro que você se vê muito imerso na história, assim como a escrita dela também é bastante instigante, porque você, quando começa a ler, você não quer parar. É o tipo de livro que ele é grande, mas você vai lendo, assim, e é capaz de que, se você não tiver outra coisa pra fazer, você lê em 2, 3 dias, talvez até um dia, porque ele é um livro muito bom, até porque a diagramação também é muito boa. São vários fatores que juntam e tornam essa experiência muito boa e gostosa de acompanhar. O enredo, a aventura que é ali criada na história é muito gostosa também de acompanhar. Apesar de parecer bastante simplória, ela tem o seu grau de complexidade ali em certos momentos, que é uma das coisas mais legais da história, porque envolve alguns desses personagens do livro. Porque os personagens de Filhos de Sangue e Osso, eles são bastante complexos. Não todos totalmente complexos, mas principalmente os protagonistas dessa história, que eu vou contar aqui pra vocês então por cima. A gente tem então a Zélia Adébola, que é a nossa protagonista Mor, que ela é aquela personagem que é a mulher, forte, guerreira, apesar de sempre se mostrar muito durona, ela é muito sentimental também, você vai descobrindo as camadas dela durante a história. E ela também é uma personagem muito sarcástica, e inclusive a maior parte do alívio cômico da história, de risadinhas que você vai dar, virão dela. A gente tem a princesa Amari, ela é sim uma personagem frágil, ela tem também a questão do passado dela, que conforme o livro vai passando a gente vai entendendo melhor os traumas que ela tem e tal, mas é uma personagem tão boa quanto a Zélia também de acompanhar, e é muito interessante ver o desenvolvimento dessa personagem, principalmente. Inclusive a Mari é uma das personagens que pra mim possui o melhor arco desse livro. O arco dela em Filhos de Sangue e Osso é um arco que eu considero o tipo de arco favorito pra mim. E por último a gente tem o Príncipe Nan, e ele é um dos personagens que eu não gosto tanto assim do personagem em si, mas ele tem um dos arcos de história que eu mais gosto também, e ele tem um dos arcos que eu mais acho interessante de acompanhar, que é o arco do personagem em conflito. Que ele é um personagem que a gente tem que se questionar o tempo todo, tão complexo que ele chega a ser muito similar a nós mesmos. E a gente sempre tá naquela escala de cinza, onde a gente nem sempre é bom ou nem sempre é mal, e assim vai, sabe? Porque nós somos seres humanos, a gente tá suscetível a errar e a acertar às vezes. E esse personagem é um personagem desses. Esqueci de comentar isso, mas eu fiz essa leitura numa leitura coletiva que foi organizada pelo Igor. Inclusive eu vou deixar o link do canal dele aqui. Eu vou tentar deixar de todo mundo que participou dele também, porque todo pessoal maravilhoso. Mas eu até cheguei a comentar numa live que o tipo de personagem do Inan é um tipo de personagem que George R. R. Martin cria lá em Guerra dos Tronos. E aí a gente sai de Guerra dos Tronos, que é uma fantasia adulta, e vem pra uma fantasia YA, uma fantasia que vai agradar mais um público jovem, mais adolescente, e a gente tem esse tipo de personagem também. E aí isso mostra bastante como a escrita da Tomi
ela é bem boa, sabe? Porque a construção do Inan é quase uma das melhores construções de personagem pra mim, que é aquele personagem que eu vou morrer e eu não vou conseguir dizer pra vocês se é um personagem que eu amo ou odeio. E aí eu acabo ficando no amo odiar esse personagem. A Tomi escreve não só muito bem, como também escreve de uma forma muito frenética, e as cenas que ela escreve são sempre muito gráficas. Se eu fosse assumir esse livro, uma palavra seria gritaria, porque ele começa agitado e ele termina agitado. Ele tem poucos momentos de calmaria, ele tem mais picos, assim, que você fica muito frenético lendo. E isso não é ruim, é muito bom, porque além de ser uma leitura gostosa, você lê rápido e ela te entretém demais. Ela também tem aquele tipo de cena, principalmente ali mais pro final, que você fica sem ar, que você fica, meu Deus do céu, torcendo pelos personagens. E eu mesmo sou uma pessoa que não sou muito de ficar tão emocionado assim com o livro. E esse livro, o final dele conseguiu me deixar assim. Tanto que nos últimos capítulos eu tinha que ler, dar uma pausa, respirar, e aí eu ia pro próximo, porque eu não queria que acabasse, porque tava chegando num ponto, num clímax muito, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu lia muito devagar pra não acabar logo. Porque as cenas também são muito visuais. Inclusive, enquanto eu lia, eu imaginava muito cenas de Star Wars enquanto eu lia. Porque a forma como as coisas são descritas me lembra alguns cenários de Star Wars, né? Porque os cenários de Star Wars, em geral, eles encantam bastante. Se você é fã de Star Wars, você vai entender o que eu tô falando. Mas qualquer planeta em Star Wars, ele te encanta muito. É sempre muito bonito. Pode ser o planeta mais inóspito possível, tipo Tatooine, que é um planeta deserto, sabe? É só areia. Você olha pra aquilo e você acha interessante, você acha bonito de olhar, sabe? E aqui, durante as descrições da Tomi, eu fiquei muito com essa impressão. E aí, inclusive, depois, durante uma das lives, eu descobri que vai ter uma adaptação desse livro, que os direitos estavam com a Fox, se eu não me engano, mas agora foram pra Lucasfilm, e aí a Lucasfilm é a produtora de Star Wars. Então a gente com certeza vai ter aí um filme muito bom, eu espero que realmente seja muito bom, porque promete demais, assim. Esse livro, ele vai trabalhar bastante com a cultura iorubá, ele vai explorar muito essa cultura, uma coisa que é bastante legal, porque eu acho que, ainda mais se tratando de um livro que é fantasia YA, que acaba atraindo mais jovens adolescentes, ele vai acabar expandindo muito o horizonte das pessoas. Que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa questão de intolerância religiosa, de muitos problemas em relação à religião, as pessoas conseguirem respeitar a religião do outro, ainda mais se tratando de religiões de matriz africana, né? A gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas por aqui. Então o livro, ele acaba ensinando isso também. Ele mostra como esse povo vive, quais são os costumes. Tem até umas demonstrações da língua. A gente tem um glossário sobre a língua iorubá, então tem algumas palavras aqui que vêm em iorubá. Inclusive, os magos, eles fazem magia a partir de axé. Então, o axé, eles sentem dentro do corpo deles e a partir disso eles conseguem fazer a magia deles, o que é muito, muito legal. A gente tem a questão dos deuses, que eles são os orixás. Então, a gente tem Iemanjá, a gente tem Ogum, a gente tem Oiá, a gente tem Xangô. Então, tem vários orixás aqui que são esses deuses que dão esses poderes para esses magos. A autora trabalha essa questão do colorismo, né? Dos vários tons de pele de pessoas pretas. Que vai levar também a uma alegoria muito legal sobre a questão da violência policial e do racismo. Todos os divinais que a gente vê aqui, a gente percebe que eles são pretos retintos, então eles têm aquela pele preta bem escura mesmo. E aí a gente tem o pessoal da realeza, por exemplo, como o Inan e como o resto do pessoal da realeza, que eles também são pretos, porque, detalhe, esse livro aqui, todo mundo é preto. Mas esse pessoal, que é da realeza, eles têm um preconceito com os pretos de pele mais escura. E eu achei isso muito interessante, porque é uma coisa que existe também no mundo real, tá? Porque às vezes a gente fica falando, por exemplo, questões de racismo, mas existe muito, muito essa discriminação maior com quem tem a pele mais escura. Tanto que às vezes a gente existe essa dificuldade até pra você acabar se aceitando preto hoje em dia, justamente por causa dessa questão de colorismo, porque você às vezes nunca sabe onde você se encaixa e as pessoas te julgam muito por isso. Então, se você é um preto um pouco mais claro, as pessoas acham que você já não é preto. Ah, então você é pardo. Ah, então você é branco porque é um pouquinho só mais escuro. Então, é uma conversa muito complexa e é um debate também muito importante que é colocado aqui nesse livro através dessa alegoria, que eu acho bastante legal. E a questão da violência policial também vem muito por conta dos guardas do reino, porque eles são totalmente agressivos, totalmente estúpidos e babacas com as pessoas, com os divinais, sabe? Com a população no geral, em sua maioria divinal ali. Por consequência, acabam sendo os mais pobres ali e tudo mais. É tudo aquilo que a gente já conhece, mascarado por essa roupagem de fantasia que é esse mundo de Orisha. Eu já cheguei até a comentar em alguns lugares que eu gosto de livros que tem caos, mas não é porque eu gosto simplesmente do caos alheio, é porque eu gosto das coisas quando elas são tratadas com seriedade e com realidade, sabe? Então aqui a Tomi, ela olha pra gente, assim, ela olha não, né? Ela escreveu lá no livro, mas ela escreve que os divinais sofrem porque eles apanham, porque eles são discriminados. Tudo isso tá lá na história. Isso tá escrito lá? Está. Só que você não precisa só ler aquilo pra entender que aquilo acontece, porque aquilo vai acontecer. E você vai ler uma cena onde tem personagens protagonistas, por exemplo, tomando paulada, sabe? Apanhando de guarda do reino. E cenas em que vão realmente denotar e deixar muito explícito que existe essa desigualdade nessa sociedade de Orisha. E que esse pessoal sofre bastante, muita violência, que eles são sujeitos à opressão do governo mesmo. E isso é triste, claro,
Mas eu gosto porque a autora não só conta pra gente que isso acontece, ela mostra que isso acontece. Isso traz mais seriedade pra história. Por mais que seja uma história mais adolescente, ela traz assuntos mega importantes que eu acho que pessoas, por exemplo, pretas, vão se sentir conectadas a diferentes níveis, mas eu acho que com certeza, se você for preto, mesmo que você não tenha passado por determinadas experiências, você vai sentir coisas com esse livro, porque alguma dessas coisas vai conversar com você de uma forma que não vai conversar com outras pessoas que são não pretas. E se você já tá curtindo esse vídeo, já deixa o like aqui de baixo e se inscreve no canal, tá bom? O seu like é muito importante, porque a partir do seu like, o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo e ele passa a recomendar o vídeo para mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. E a inscrição também é muito importante pra gente crescer o número aqui do canal, que já vem crescendo há bastante tempo, eu tô muito feliz, inclusive. Mas a inscrição é primordialmente importante pra vocês sempre receberem notificação quando chegar vídeo novo, né? Inclusive, se inscrevam e ativem o sininho de notificação pra não perder vídeo nunca, hein? E bora continuar. A autora se inspirou no mapa da Nigéria, então várias cidades que existem lá na Nigéria, se você for abrir o mapa mesmo, você vai ver, estão aqui nesse livro. Eu acho que não é exatamente igual a cidade lá, mas deve existir sim um grau de similaridade com as cidades em si de lá, o que eu achei bastante legal e eu não sabia, eu descobri só depois que eu terminei de ler o livro. Assim como também a autora se interessou por essa cultura urubá quando ela veio aqui pro Brasil. Eu não tenho certeza se ela conheceu isso aqui ou lá de onde ela veio, mas ela estudou mitologia, religião e cultura em Salvador pra escrever, né, essa história. Então é bem legal, ainda mais pra gente que é brasileira, a gente se sente assim super aquecidinho. Eu gostei muito da experiência desse livro, mas não tiveram só coisas boas. Tiveram algumas coisinhas que eu não curti tanto, mas não foi nada, tipo, deixou o livro super ruim. Não. Foram coisas que, inclusive, depois de muitas conversas com o pessoal da LC e de vários debates, deu me refletindo comigo mesmo também, eu percebi que certas coisas não me agradam, mas não é porque não me agrada que eu tenho que dar nota baixa, porque não me agrada, mas faz sentido pra história. Uma das coisas que me incomodou um pouquinho é a questão dos nomes dos animais aqui do mundo de Orisha. Ela aproveita de vários animais do nosso mundo normal, então a gente tem a questão do leopardo, a gente tem leão, se eu não me engano, tem morcego, só que aí ela só coloca uma terminação da palavra diferente. Então aqui elas chamam, por exemplo, de leopardanário, leopanário e morceganário, e esse vai nesses nário aí, danário aí no final. Claro, esses seres não são exatamente iguais no nosso mundo real, então eles têm características diferentes. O leonário, o leopardanário, eles são meio que gigantes, tem uns espinhos nas costas e tal, eles dão uns saltos enormes também. Então eles têm características diferentes, mas no geral é basicamente os mesmos animais que a gente tem, com nomes e leves características diferentes. Poxa, foi tão criativo em vários aspectos. E ser criativo não é você criar coisas do nada, é você também saber combinar os elementos que você já conhece. Tudo é questão de combinar elementos do mundo, e aí você combina esses elementos e cria algo inédito a partir dessa combinação. Só que aqui me pareceu um pouco de preguiça da parte dela. Também não foi uma coisa super gritante, mas foi uma coisa que foi dando uma leve incomodada em mim, mas que não deve incomodar a maioria das pessoas. Aqui também a gente tem a questão da jornada do herói, que assim, ela é bem padrão. Só de ouvir esse sinopse parece que você já ouviu essa história antes em algum lugar. Ela me incomodou não por causa da jornada do herói, até porque a jornada do herói aqui, ela entretém muito. Mas ela me incomodou porque, por ser jornada do herói, ela acabou trazendo uma previsibilidade em alguns momentos e também teve uma questão de repetição ali em alguns outros que me incomodaram bem levinho, mas também não foi uma coisa super gritante, porque ela não repete muito. Inclusive, esse livro, num geral, assim, me lembrou muito Percy Jackson. Tem essa questão dos deuses, irmãos de Deus, né, que eles falam, que quando Deus agracia eles ali, eles se chamam de irmão de Deus, e aí eles passam a ter esse poder. Então me lembra muito a questão dos semideuses de Percy Jackson, a questão da aventura, salvar o mundo. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que tem talvez um negocinho de profecia ali, mas não é nada muito grande que nem Percy Jackson, mas eu acho que tem um quezinho ali também. Mas eu acho legal, inclusive, ter esse formato que lembra bastante Percy Jackson, porque é uma coisa que agrada pessoas jovens e agrada até pessoas adultas, né? Pessoas no geral que leem. E quando você traz um livro desse, com esse formato, que vai agradar os jovens, que vai talvez traga os jovens para a leitura, ou de alguma forma abre os olhos deles em relação a alguma coisa, porque aqui a gente tem uma cultura bastante diferente, às vezes, do que o que as pessoas vivem no dia a dia, é muito legal, porque acaba trazendo muita informação também, sabe? Eu mesmo, eu não tenho religião, não sei quase nada de Umbanda, de Candomblé, que é o que vai acabar comentando aqui, que vai ter muita similaridade aqui nesse livro. E a partir desse livro, eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento em relação a essas coisas. Só que eu não sou uma pessoa que vou julgar alguém porque é do Candomblé, sabe? Mas existem pessoas que vão, e aí eu fico pensando que talvez essas pessoas, a partir desse contato com essa leitura, por exemplo, conheçam isso, comecem a ver isso com outros olhos. Então eu acho que não só o livro é bastante bom, como ele também existe esse papel muito interessante, sabe, no meio ali. E no fim das contas eu acabei pegando uma coisa que acabou sendo negativa e trouxe pra uma coisa positiva. E por último, que é aquela coisa que eu falei que de início eu não tinha gostado, e que não é porque eu não gostei que eu ia acabar dando nota baixa pro livro, mas que era mais uma coisa que faz sentido no fim das contas,
que é a questão do romance. E aqui eu vou explicar pra vocês todo o rolê do romance desse livro e toda a minha trajetória pra entender e chegar nessa minha opinião final em relação a isso. Como vocês bem sabem, eu não curto muito quando tem romance nos livros, ainda mais quando é um romance forçado, quando eu estou lendo um livro que não é de romance e o autor ou a autora me ensina um romance lá. E aqui isso vai acontecer. Só que o romance que começa aqui de uma forma muito diferente, porque de início, esse outro personagem que vai começar essa coisa com ela, eu percebo que é uma coisa muito interessante, é quase aquela coisa do ódio ao amor, sabe? Porque é um personagem que ele começa ficando muito obsessivo pela Zélia. É uma obsessão negativa, que talvez seja mais positiva relacionada a amor. Mas não começa como algo positivo, como algo tipo, eu amo essa mulher. Não, começa como ódio, vai literalmente do ódio ao amor. Tanto que eu até diria que seria muito interessante se a história terminasse e esse amor não rolasse, sabe? Essa correspondência não rolasse. Porque é um personagem que faz muito mal pra Zélia, mas ainda assim acaba que rola esse romance. Eu falei assim, como assim? Isso é impossível, sabe? Pior que no mundo real isso pode acontecer. Isso pode acontecer, isso acontece. Mas ainda assim, eu tava lendo o livro, então eu tava muito revoltado. E depois de muitos debates, da gente conversar lá na live, principalmente o que a Su Gagliano, que também tem canal no YouTube, conheçam, assistam, se inscrevam, maravilhosa. Depois do que a Su falou, muita coisa abriu pra mim, sabe? Minha mente abriu pra várias coisas. Então ela comentou muito que ela também, eu acho que não curte romances enfiados nos livros, mas aqui o assunto talvez seja um pouco mais embaixo. Porque, trazendo isso pro nosso paralelo do mundo real, a gente sabe que as mulheres, no geral, principalmente a mulher preta, ela sofre muito essa questão da solidão, da marginalização, do afastamento, porque, no geral, principalmente o homem, ele tem medo de se relacionar com uma mulher dessa. Então a gente vê por aí várias mulheres pretas que comentam que o cara não quer assumir, que o cara não quer pegar na mão porque é preta, porque é uma mulher que se impõe ou coisa do tipo. Então a mulher, por si só, já sofre muito com isso, mas a mulher preta sofre muito mais, né? Essa solidão. Então, visto que a Zélia é uma personagem que tem muitas coisas negativas do passado dela, ela já passou por muito sofrimento, as coisas não melhoraram ainda pra ela. E ela é muito durona, mas também no fundo ela é muito sentimental. E eu acho até que inclusive é uma personagem complexa justamente porque ela consegue trazer a parte dos sentimentos dela, a parte delicada dela pra dentro e bota um muro de pedra ao redor. E aí, quando aparece esse cara super obsessivo com ela, mas que é alguém que pela primeira vez tá notando ela e fazendo coisas com ela, mas que é a primeira vez que ela tá tendo esse tipo de contato, é claro que ela vai se apaixonar, sabe? É claro que ela vai se entregar, porque pra ela talvez essa seja a única opção pra ela, talvez esse seja o único momento em que isso vai acontecer. E eu não tô em lugar de fala, claro, porque eu não sou mulher e nem mulher preta, principalmente, né? Mas ouvir isso da Su me fez pensar muito o quanto isso faz sentido. Tá, mas isso é um livro, não era pra ser igual à vida real. Mas esse livro é um livro que, se você for preto e você for ler, você vai se conectar com ele de formas que pessoas não pretas não vão se conectar. Por isso que eu acho que é um livro que ele é muito significativo para pessoas pretas, mas ele também entretém muito, claro, pessoas não pretas, mas aqui pessoas pretas eu acho que vão sentir coisas com esse livro e vão refletir sobre coisas que vai ser algo a mais por causa da vivência, sabe? Porque a gente sabe que a gente vive coisas que nem todo mundo vive. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Estou muito ansioso pra ler a continuação, que provavelmente a gente vai ler em LC também em janeiro, junto com o Igor, acho que ele vai organizar lá, a gente vai fazer uma LC, porque o pessoal, todo mundo amou muito a história. Inclusive, se você percebeu alguma coisa durante a leitura desse livro, né, seja você booktuber, seja você quem for, coloque aqui embaixo, eu quero muito que você comente, porque apesar de eu ter falado muitas coisas aqui, eu acho que tem coisas que talvez eu não tenha pegado no livro, eu acho que tem coisas que vocês possam ter percebido que eu não percebi, e que vai ser muito legal de a gente conversar sobre aqui embaixo. Lembrando também que o link de compra do livro sempre está aqui na descrição do vídeo, então se você não tem ainda, quiser adquirir esse livro, você pode adquirir através do meu link, ou adquirir também qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro livro, qualquer coisa na Amazon, porque através desse link vocês ajudam o áudio literário aqui financeiramente, tá bom? É uma forma muito boa de me motivar a continuar produzindo conteúdo e de dar o seu apoio aqui pra mim, além do like e da inscrição. Que inclusive não se esqueçam, né? Deixem um like aqui embaixo e a sua inscrição. Um beijo e boas leituras.